Fala, colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do Vivecast, podcast focado no médico empreendedor. E aqui a minha missão é te ajudar de forma rápida, prática, objetiva e completa a você sair do zero e faturar no mínimo R$ 100.000 por mês com o seu consultório particular. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheço faz não meses, mas anos e que se tornou uma grande referência na área de emagrecimento, qualidade de vida. Tem um método diferentíssimo, que ela vai falar aqui, mas que vem gerando um resultado incrível. Então, seja muito bem-vinda, doutora Kelly Colombo! Oi, Vini. Muito obrigada pelo convite, participar aqui do seu podcast. É uma honra estar aqui e contar a minha história e o acompanhamento, a transformação que eu faço com as minhas pacientes no dia a dia lá no meu consultório. Muito bem. Para quem não sabe, a doutora Kelly ela já atendeu mais de 10 mil pacientes, tem um background na pediatria, né? Tu Isso, tem outra especialidade em gastrologia também. Então, ela tem uma visão bem diferenciada do que é o processo de emagrecimento. E o método dela é um método bem diferente, que eu achei, inclusive, muito original e que tem uma taxa muito baixa de reganho de peso. Por exatamente. conta de um fator chave que vamos falar, vamos deixar claro que vamos deixar ele na curiosidade, né? A gente fala no final. Claro. E, Kelly, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que foi pra você, porque tem muitos médicos escutando aqui, como é que foi pra você a sua jornada como médica, que talvez tenha iniciado esse consultório aí do zero, talvez até com algumas insegurança e tal, como é que foi essa jornada pra você? Então, eu iniciei a carreira como pediatra, fiquei mais de 15 anos trabalhando com pediatria, gastropediatria. Na pandemia, eu transicionei para a vida dos teleatendimentos, fiquei por 2 anos fazendo teleatendimentos, consegui sair já do hospital, porém eu sentia falta do acompanhamento linear com o paciente, de ver como ele evoluía, como se transformava. E aí, ao final da pandemia, eu comecei a buscar abrir o meu consultório presencial novamente, e alguma maneira deu me empenhar melhor nesse desenvolvimento do paciente, maneiras de tratar melhor tanto a parte gástrica, as ansiedades que vieram junto com a pandemia. E aí eu fui procurando mentorias, cursos, pós-graduações e me aperfeiçoando. Muito bom, me conta uma coisa. Muitos médicos têm insegurança, né? Pra começar a consultório particular. Muito. Tu teve alguma? Muitas. Quais foram? Primeiro, voltar a atender presencial, eu estava no online 100%. Segundo, como me posicionar, como ter segurança do que eu estava fazendo. E terceiro, o método que eu estava trazendo, que era o método de terapias injetáveis, emagrecimento e tratando a mente, a ansiedade das pessoas que me Tu procuravam. falou sobre segurança. Tu chegou a fazer alguma pós-graduação? Porque geralmente é o caminho natural, né? A gente sai da faculdade, aí faz residência ou pós-graduação. Tu chegou a fazer alguma pós? Ou tu já viu que talvez não fosse a melhor opção para ter segurança? Rapaz, o que eu já tinha de currículo, eu já tinha feito residência de pediatria, residência de gastroenterologia, uma pós-graduação em experiência do paciente, cuidado centrado da pessoa lá no Sírio. Eu tinha uma pós em homeopatia. Residência e pós não faltavam, mas ainda assim eu não tinha segurança para ir lá e atender sozinha no consultório. Deixa eu te perguntar assim, aí tua opinião. Por que tu acha que assim, apesar de ter esse currículo extenso que você tem, com RQE e com tudo mais, né? Por que você acha que ainda faltava segurança? Pelo motivo que depois eu trouxe para o meu consultório, faltava o acompanhamento, alguém ali próximo com quem eu pudesse contar, conversar, tirar dúvidas e visse que de fato aquilo acontecia. Uhum. Muito bem. E aí, ok, então a parte da segurança, conseguiu ganhar mais segurança depois e teve mais alguma outra coisa que assim, que você tinha um pouco de insegurança no começo ou não? Tinha um pouco de insegurança também na parte de venda, porque daí eu passei a fazer um consultório particular, né? Verdade. Eu saí da vida do convênio, da vida hospitalar e Uhum, comecei a fazer um consultório particular, para poder ter mais tempo de uhum, consulta, poder dar mais atenção para o paciente, fazer o uhum. segmento melhor. E qual foi a mentalidade que tu teve, ou a ideia que tu teve, ou a virada de chave que tu teve pra poder mudar isso? Foi quando, pelo Instagram, eu comecei a receber uns vídeos que dizia Sério? colega médico, Sério? Quem era? eram seus. Dizia, colega médico, você quer sair da vida do convênio, do atendimento Eita, sobrecarregado, pegou na dor, sair da pegou na vida dor. de plantões e vir para o atendimento consultório? E eu comecei a prestar atenção naquilo. Falei, peraí, parece que é isso que eu preciso. Porque se eu fizer mais uma residência, vai agregar o quê? Eu já tinha muito conhecimento técnico. O que não me faltava não era a parte técnica, mas era a segurança do lidar ali com o paciente, como fazer o segmento. Uhum, E aí eu comecei a assistir umas aulas suas, gratuitas lá. Entrei nos grupos fechados e aquilo fez muito sentido para mim. uhum, Porque eu vi o paciente como um todo e não só uma fatia. Não só uhum. o emagrecimento, mas o paciente.
E acredito que por ter essa história de ter visto cuidado centrado no paciente, a homeopatia, e por ser pediatra, que é uma pessoa que já faz o segmento, fazia muito sentido para mim ver o paciente como um todo, e não só como um estômago, um intestino. Entendi, perfeito. E eu costumo falar, né? Tá cheio de médico que tá com a parede cheia de currículo e o consultório vazio. Então, muitas vezes o que a gente, não é nem culpa da gente, né? É uma coisa que o sistema nos faz pensar. É tipo, não, vá, faça faculdade, faça residência, Sim, atenda convênio, se aposente com 60 anos e ganhe uma isso. merreca pro resto da vida pra ter uma vida medíocre, né? Medíocre. Tipo, é isso que a gente é levado a pensar e levado a ser. E aí é o que acontece muitas vezes que a gente tá até falando agora no almoço, né? Que a gente tá num dia especial aqui de Mastermind aqui no Instituto, que é o seguinte, aí esse médico que ele vai pelo caminho tradicional, ele vê o médico, talvez como a gente, que tá assim, crescendo rápido, se desenvolvendo e fala, não pode. Aí vira hater. É, É o verdade? enriquecimento médico, mas não é sobre isso. O dinheiro ele acaba vindo por tabela. Exato. Você está tratando o paciente, você está olhando ele como um todo. Não dá só para olhar para o emagrecimento. Você precisa ver vitaminas, Isso. hormônios. As mulheres na menopausa, eu não consigo. Quantas chegam para mim na menopausa dizendo que passaram no ginecologista, passaram no endócrino e ninguém quer tratar a menopausa daquela mulher. E ela Exatamente. não emagrece, não vai emagrecer. É. Exatamente. A gente até fez uma imersão agora de implantes e terapias hormonais e tem muito Justo. isso. Tem médicos que têm medo de fazer reposição hormonal Muitos. por conta de um estudo desatualizado da década de 90 e que ainda se pregam nisso porque tem medo e insegurança de fazer reposição hormonal que literalmente salva vidas. E Exatamente. eu queria te perguntar assim, no teu consultório hoje, qual é o perfil de paciente que tu mais atende? Mulheres em torno aí dos 35 aos 55 anos. Uhum. Legal, muito bom. Que encaixa perfeitamente nessa parte de reposição hormonal, né? Climatério, Quero menopausa. saber já já como é que tu faz na tua metodologia para tratar essas mulheres. Mas antes, para o colega médico que tá assistindo aqui e que tá assim, pô, tô numa situação parecida com a de Kelly, também tô dando plantão, já fiz residência, já fiz algumas pós, tô inseguro ainda. O que é que tu pode compartilhar assim na tua jornada que mais te ajudou e que mais realmente virou o teu jogo assim, né? Porque hoje tu tá com um resultado muito bom, né? Hoje eu acreditei, né, em mim mesma. Uhum, Comecei a seguir o que você ensina na mentoria pra gente. uhum, Apliquei e vi na prática os resultados. E não eram só em mim, né? Eu comecei a ver os outros colegas que também fazem as mesmas maneiras de atender o paciente de uhum, forma integral, de olhar ele como um todo, e tem uhum, resultado. Então, não é que a gente enriquece, né? Tem muita uhum, crítica dos médicos que não entendem o processo e falam, é um enriquecimento médico. Mas não. uhum, O faturamento sobe, mas é porque os pacientes eles veem sucesso, eles veem sentido no tratamento e eles mesmos indicam. As pessoas mesmo que uhum, estão no trabalho, as outras mulheres, elas acabam indicando. uhum, E traz as colegas do trabalho, traz gente da família. uhum, Não é nem que ela fica falando, você tem que ir lá. Não, as próprias amigas perguntam, mas onde é que você foi? uhum. Que médica é essa? Sim. E aí acaba vindo mais gente. Exatamente. E tu falou de uma característica tua, acho que eu nunca te falei isso. Mas que eu notei lá no primeiro evento, lá de São Paulo. Primeiro evento de São Paulo. Tu já tinha entrado na mentoria nossa. Já tava há alguns meses na mentoria. Tava começando a se desenvolver e a desenrolar a parte da mentoria. E aí eu abri lá a oportunidade do Mastermind, que é um programa mais avançado para médicos que geralmente já estão faturando um pouco mais. Foi. E aí tu foi uma das primeiras pessoas que falou, não, é isso que eu quero. Não importa se meu consultório ainda não decolou 100%, naquela época não tinha decolado Não ainda. tinha. Mas eu vou apostar em mim. Eu vou apostar aqui. Estar junto do ambiente de médicos mais avançados é o que vai me fazer destravar. E é uma Foi. característica tua de apostar em si. Que Foi. eu vejo muito porque eu também tenho isso. Eu sempre conto a história de quando eu tinha 3 mil reais na conta e eu investi numa mentoria de 60 mil. Por quê? Porque eu apostei em mim. É. Às vezes na vida você tem que se colocar numa posição em que você não tem escolha. Eu acho que tu fez isso muito bem e qual foi o resultado? Quando eu entrei na mentoria, eu não tinha dinheiro nem da parcela para pagar ali a entrada na mentoria. Eu peguei um Pix de uma conta, um dinheiro da outra. Uhum, Falei, não, eu preciso disso, eu preciso fazer isso dar certo. Porque até então, só fazer residência e pós, eu estava falindo. Eu não uhum, suportava mais o processo, estava sempre cansada. E é isso. Dei os meus corres ali, fiz, não, vamos entrar, fazer dar certo. Eu entrei em dezembro, isso aí do Titanium foi em março. Eu tinha começado a começar a faturar, falei, não, mas se tem essa possibilidade de eu poder acrescentar mais, fazer o meu consultório crescer, virar uma clínica, eu sempre tive um sonho de ter uma clínica grande, de ter mais especialidades, fazer o tal atendimento multidisciplinar.
Então fazia muito sentido para mim entrar em mais alguma coisa que fizesse a minha clínica poder expandir. E aí eu apostei. E deu certo? Muito certo. Muito certo. Eu achei massa, eu recebi uma mensagem tua faz esses dias, posso falar? Pode. Recebi uma mensagem de Kelly esses dias, e realmente, assim, foi um podcast como esse aqui, de 5 minutos, um áudio. E aí, mas eu escutei todo o áudio, e ela falou assim, Vini, as coisas estavam no começo, como qualquer coisa que você muda na sua vida, né? No começo não vai sair perfeito. Você vai, É. um mês bom, um mês mais ou menos, um mês ruim, um mês bom, um mês... E aí, tu me falando que tu realmente conseguiu encontrar uma maior estabilidade agora em relação ao faturamento. Tu conseguiu Foi. chegar no faturamento de 100 mil reais por mês, conseguiu escalar isso, conseguiu ter muitas pacientes, né? Porque como você falou, o resultado financeiro, ele só acontece se você entrega resultado para o seu paciente. Então, você pode até ter alguns pacientes iniciais, fazer alguns protocolos, mas se o seu atendimento não é bom, não vai crescer. E você que tem pós em atendimento ao cliente, né? Você Sim. falou, atendimento ao cliente. Claro que você vai focar 100% no cliente. É por isso que você cresceu rapidamente e chegou nessa estabilidade aí de hoje realmente ter o que eu diria que menos de 1% dos médicos no Brasil tem. Como é que você se Sim. sente? Eu me sinto realmente assim realizada, muito feliz e muito grata, porque não é pelo dinheiro, é pelas vidas que eu vejo transformada. As pacientes elas sentam comigo a cada 4 semanas, 3, 4 a gente senta e faz um bate-papo assim como esse, e eu vejo elas chorarem, o olho marejar, se emocionar e falar: eu nunca pensei que quando eu tivesse uma tempestade, um problema familiar, eu ia conseguir me manter na dieta. E essa semana eu tive uma quase chorando, falando para mim: eu estou passando um problema familiar e me manter na dieta me ajudou a passar por isso. Eu tive mais clareza mental, eu não me entreguei nos doces, na comida, eu não fui beber, eu tive foco e tranquilidade para lidar com a situação que eu estou passando. E ela se sentiu poderosa. Poderosa. Isso me faz lembrar de uma Poderosa. coisa, que é, a gente sabe, né? O paciente vai tentar emagrecer, o médico que está assistindo sabe, o paciente sabe, que vai tentar emagrecer, emagrece, 9 a cada 10 ganha o peso de volta. E tu encontrou um processo que, claro que cada médico tem a sua metodologia para fazer as coisas funcionarem bem. O teu eu achei muito interessante por quê? Porque ele tem a ver com algo que quase nenhum médico fala. E que no consultório a gente não é treinado para estimular isso, que é uma coisa chamada ambiente. Ambiente. Me conta aí esse teu protocolo, como é que funciona? Foi inspirado na frase sua, uma frase ícone, né? Que você fala bastante na mentoria. A gente tem a camiseta, o ambiente certo torna o sucesso inevitável. Então eu comecei a juntar as mulheres, mulheres reais, histórias reais, numa comunidade. Fiz uma comunidade no Instagram e hoje todo dia eu posto lá 3, só por hoje, 3 missões simples. Beba água, hoje faça uma refeição saudável, hoje medite. Cada dia eu mando 3 missões e mando um áudio de 5 minutos, mais ou menos, falando alguma reflexão, fortalecendo e dando seguimento. Então, uma vai vendo o exemplo da outra e se inspirando. Se ela pode, eu também posso. Pessoas reais, porque senão você fica só naquela, a blogueira conseguiu, a atriz, não, eu trago ali para perto. Vem aqui, conhece aqui, ó. Essa aqui também faz tratamento comigo. Também é mãe, essa não é mãe. Essa tem 3 empregos, essa tá separando. Essa tá com problema com filho. Então, pessoas reais, problemas reais. E como superar isso? E cada vez que elas conseguem se manter na dieta, perder peso, isso traz um poder ali dela conseguir lidar com o entorno de uma forma mais forte. Ela se sente segura. Porque, de uma certa forma, todo mundo, quando emagrece e reganha, se sente o quê? Frustrado, desanimado, fracassado. E isso reflete no âmbito profissional, familiar, financeiro. Muitas chegam ali, não tenho como, e daqui a pouco, quando está no final do tratamento, a pessoa está prosperando, ganha uma promoção no trabalho, porque ela acaba sendo vista como alguém que tem capacidade de manter a decisão que tomou, uma pessoa que é focada, que é disciplinada, e isso reflete em tudo, no exemplo para a família, no exemplo para os filhos, no trabalho. Então, daí veio o nome da comunidade Poderosa e Informa. E elas adoram. E eu tenho certeza que sim, porque vocês estão uma das maiores referências de São Paulo, justamente por esse modelo de atendimento e modelo de acompanhamento diferente, tudo que eu já vi, que é você colocar uma pessoa em um grupo com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Eu falo muito desse livro, Hábitos Atômicos, ele fala assim, no livro, né? Se você quer alcançar algum objetivo, de todas as milhões de coisas que você pode fazer para começar, a mais importante é com quem você vai andar. Porque se você pega uma mulher e coloca na comunidade Poderosa em forma, e ela tá com um exército de outras mulheres
20, 30, 40, 50, 100 mulheres, impulsionando ela a ter resultado, tipo, vai ser 1 milhão de vezes mais fácil Sim. conseguir ter resultado. E claro que o Monjaro importa, claro que você tem um protocolo próprio, autoral no seu consultório que funciona muito bem, mas não é sobre perder o primeiro peso ali, né? Porque qualquer médico pode fazer o paciente perder 20 Perder quilos, peso 30 quilos. perde, né? O paciente pode fazer dieta de internet. Justo. A questão é, como é que ele sai da estatística dos 9 a cada 10 que ganham peso de volta? É E aí isso. que entra uma comunidade forte como a Poderosa Informa. É isso. E me diz uma coisa, tu tá atendendo onde? São Paulo, capital, no bairro do Ipiranga. Bairro do Ipiranga. São Paulo tem um monte de bairro, né? Tem um monte de bairro. Mas a gente costuma brincar lá no bairro, que é o bairro mais importante do país, porque é onde deu o grito da independência. Ah, pô, então realmente você escolheu o lugar certo para fazer Sim. essa clínica que tá inaugurando em breve nesse ano. Esse ano está inaugurando. No meio do ano estamos inaugurando um novo espaço. Muito bem, né? Cresceu rápido, cresceu forte, cresceu poderosa e agora tá indo para um novo espaço. Então, muito bom. Então, se você é de São Paulo, mulher, fica a dica, né? Fica a dica. Se quer entrar em forma 2025 ou até depois, né? Me conta uma coisa. No teu consultório hoje, tu tem... Esse ponto são milhares de pacientes atendidos, milhares de pacientes com resultado. Imagino que as vagas estejam um pouco escassas, não é isso? Sim. Para atendimento. Me diz uma coisa, como é que tu faz para dar conta dessa demanda de pacientes, assim, né? Porque, claro, a comunidade com várias mulheres, como é que tu faz para manter a tua própria rotina de, tipo, de mandar essas mensagens motivacionais todo dia? Porque você tem muita paciente para cuidar e mesmo assim você mantém fazendo isso, né? Como é que você faz isso? Tive que contratar pessoas, né? Ah, A comunidade em si, eu pessoalmente cuido da comunidade, é um carinho, é um mimo meu a comunidade, então eu pessoalmente lido na comunidade. Agendamentos, marcação, remarcação, eu tenho a minha secretária que faz, e eu tenho mais 2 enfermeiros hoje lá na clínica que cuidam da parte de soro, injetáveis e me ajudam nos protocolos. Muito bem, muito bem. E na prática, vamos dizer que uma paciente está aqui escutando, de São Paulo, bairro do Ipiranga, que é o mais importante do Brasil, e ela tá falando, pô, me conectei com a doutora Kelly, quero começar. Como é que tu trabalha assim dentro do consultório, de forma mais íntima, assim, bastidor? Como é que tu raciocina por trás de cada caso? Cada caso é agendado com cuidado, porque é uma consulta que vai levar ali pelo menos 1 hora e meia. Antes do agendamento, ela recebe um formulário pré-consulta, preenche todos os dados, me envia todos os exames que já tem. Se estiver faltando, de acordo com o que ela deseja, a gente já envia o pedido dos exames. Quando ela chega na consulta, ela já vem com exames feitos, formulário preenchido, para a gente tratar ela de forma integral e traçar um plano de acordo com o que é possível e personalizado para cada um. Porque muitas às vezes chegam falando, eu quero usar tal medicação, vem pela indicação, quero fazer o que minha amiga fez, mas precisa ver se aquilo se encaixa para aquela pessoa, se é a melhor estratégia, se é a melhor opção. Então a gente mostra ali qual é o cenário e a programação, o tempo que vai demorar, o investimento que precisa ser feito e o mais importante de tudo, você está disposta a mudar? Você está disposta a abrir mão dos seus hábitos, dessa sua rotina tóxica, desse corre-corre, de não ter tempo para você? E se a pessoa falar que não, eu só quero emagrecer, eu vou deixar ela pensar. Falar, então volta para casa, pensa, porque aqui não é só administração de medicação, aqui eu quero mudança de vida. Exatamente. E eu estava até falando isso com uma outra mentora nossa, né? Que isso é um padrão comum da galera do Mastermind mais avançada, que é, beleza, lotar a agenda você já lotou. Agora, na verdade, é muito mais sobre quem é que você de fato, quais são os pacientes que você está disposto a investir a sua energia e trazer para você entregar um projeto como esse. Porque isso envolve muita energia sua também, muito tempo seu, muito trabalho seu. Então, se você vai investir tanto numa pessoa assim, da sua própria atenção e do seu próprio estudo, então você espera que seja uma pessoa que está pronta para mudar. E não uma pessoa que está com um pé dentro e um pé fora. Até porque, quando eu coloco uma pessoa dentro do meu tratamento, ela vai entrar para a comunidade. E se ela estiver completamente desfocada dos propósitos, dos valores, ela não vai agregar essa comunidade. Ela vai ser uma pessoa que vai contaminar para o lado negativo. E não, eu preciso das pessoas que querem o mesmo propósito, que querem o mesmo objetivo. Então, algumas pessoas não faz sentido estar ali e talvez não vão ser atendidas. Muito bem. Já vou falar sobre como elas podem entrar na tua fila de espera para ser atendidas contigo, mas antes eu quero uma curiosidade minha mesmo. Você quis medicina? Eu comecei a querer medicina no final aí da adolescência, quando eu comecei a querer transformar vidas. Foi? Foi. Como foi isso?
Foi de ver que as pessoas... O que aconteceu? Eu fiz balé clássico desde criança. Eu tenho 20 anos de balé clássico. E eu sou pequenininha, né? Eu tenho 1,55 m, pesava 50 quilos e sempre teve um culto à magreza. Eu era magra, a professora mandava emagrecer. Então, dieta, emagrecimento foi uma coisa que sempre esteve presente na minha vida. Então, eu falo que quando eu decidi emagrecer foi por ter passado em muitos médicos que concordavam em achar que eu tinha que emagrecer. Eu já era magra. Então, eu fui criada uma adolescente ali com uma neurose de que tinha que fazer dieta, tinha que estar sempre se privando de coisas. Quando eu tinha uma rotina de exercícios exaustiva, era prática 6 vezes por semana, não tinha suplementação, não tinha orientação nutricional, não tinha nada disso, era só não coma. E, na época não tinha outros remédios maiores, tal, mas era um abuso psicológico muito grande, né? Isso gera traumas, né? Gera traumas, gera transtornos alimentares. Exatamente. E aí tu sente que isso foi uma das motivações pra tu também depois querer Entrei ajudar outras pessoas? primeiramente na psicologia, comecei a faculdade de psicologia, e aí na faculdade de psicologia comecei a ver os professores falando uma trava que era não ser psiquiatra e não poder prescrever medicações. Eu falei, peraí, não quero travas na minha vida. Eu entrei bem jovenzinha, tinha 17 anos. E talvez... Então, deixa eu ir ver esse negócio de medicina, como que é isso. E aí fui, quando entrei na emergência do hospital, quando eu vi tudo aquilo, salvar vidas, transformar vidas. Aquilo me motivou a querer fazer a faculdade e, por sorte, ou azar, ou destino da vida, 1 ano de cursinho eu passei na faculdade. Então, eu entrei na faculdade no final dos 17 para os 18 anos, muito jovem, me formei muito jovem. E com 23 anos estava atendendo já como médica, o que foi um pouquinho difícil na época, porque as pessoas olhavam para mim e falavam, mas já é médica? Já tem idade para estar aqui atendendo? Eu tinha uma cara bem de novinha. E fiquei, comecei a trabalhar, fui empurrada como a maioria. Se formou, tem que fazer residência, agora tem que fazer, depois da residência não basta, tem que ter uma subespecialidade, e você vai indo, né? Muito jovem, você vai indo. Mas de repente eu parei um dia e falei, eu era mais nova, eu tinha 28 anos. Mas e aí, é isso? E eu olhava pra gente com 60, 70 anos também dando plantão dia e noite, sem final de semana, sem Natal, Ano Novo. Falava, mas é isso? Poxa, eu não estudei tanto, eu não queria transformar tanta vida para não transformar, porque você não transforma no pronto-socorro. Você vê o paciente ali num flash. E vou perder minha vida? Eu comecei a repensar. E aí? E aí, eu estava no ápice da minha carreira, 33 anos, coordenadora do hospital, ganhando muito bem, carro importado, apartamento comprado. A vida me bateu, eu fiquei doente, eu tive um linfoma. E aí, de um dia para a noite, a tal garantia que tantos médicos acham que tem no hospital, que tem no plantão, ela acabou. Porque eu tive que entrar no tratamento, sem escolha. Não deu para eu pensar como o gordinho que quer emagrecer. Será que eu faço agora? Será que eu faço o mês que vem? Era hoje. A oncologista chamou e falou, tu vai entrar no protocolo da quimio agora, semana que vem, e ponto. E ponto, eu não tinha reserva financeira, eu não tinha nada guardado, porque eu estava subindo na carreira, eu estava ali gastando, comprando carro, comprando apartamento. Eu fiquei sem salário, porque eu era plantonista. Acha que o hospital me pagou alguma coisa? O hospital não pagou nada. Os colegas que falavam que eu tinha que trabalhar, alguém fez vaquinha, alguém fez alguma coisa? Ninguém fez nada. O que eu tive que fazer depois? Vender meu carro, desfazer do apartamento. Então, assim, a tal ilusão de que estar no hospital, estar no plantão é uma garantia de estabilidade, de renda fixa. Ai, não, ali eu tenho dinheiro certo. Não existe. Mais para frente, eu estava em outro hospital, voltei, né? Quando eu voltei a trabalhar, me curei, graças a Deus. Um dia, trocaram a equipe do pronto-socorro. E de um dia para a noite, a equipe inteira ficou sem plantão. E aí? E às vezes a gente não é levado a pensar nisso porque existem interesses maiores que não querem que a gente pense nisso. Mas a única garantia que você vai ter é quando você mesmo é dono do seu negócio. Você não vai se demitir. E ali você pode fazer dar certo, até dar certo. Se você faz com paixão, como eu faço, como você faz, eu sou apaixonada ali por atender, eu me realizo, eu vou feliz todo dia trabalhar. Acontece. É o que todo mundo fala, quando você trabalha no que você gosta, você tem sucesso. E aí, eu encontrei meu caminho graças à sua mentoria. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz com o teu progresso. É. Realmente eu lembro até hoje, né? Quando você entrou,
acho que a nossa primeira conversa era uma pessoa totalmente diferente, não sei se tu lembra. Era. O que é que tu sente que é aquela Kelly de, o quê? 1 ano e meio atrás, 1 ano atrás, 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês atrás, o que é que tu sente que aquela Kelly tem de diferente com a Kelly de hoje, em relação à Kelly de hoje? Olha, parece foi 1 ano e 1 mês, mas pra mim parece que passou uns 5 anos, assim, Muito rápido. no meio, um terremoto, assim, um turbilhão que eu vivi. E eu transformei tanto que a minha vida, que era de uma pessoa falida, endividada, sem perspectiva de vida, ganhando aí 8, 9 mil reais por mês, mas me matando de trabalhar, tendo que passar noites fora de casa, final de semana fora de casa, e vendo que a minha saúde ia arruinar de novo. Porque a médica cansou de dizer, se você não se cuidar, não emagrecer, não fizer atividade física, há chance. Como é que a gente sabe? A obesidade, ela predispõe a vários tipos de câncer. Então, eu estava obesa também, eu também fiz a minha jornada de emagrecimento nesse 1 ano. Eu voltei a praticar exercícios, eu voltei a cuidar de mim, eu tive tempo para ficar em casa, para viajar com meu filho, para ver minha família, coisas que para mim eram muito valorosas e eu não tinha como fazer. Então, aos poucos, mês a mês, eu fui vendo a possibilidade disso acontecer e hoje é uma realidade. Hoje eu durmo todas as noites em casa, hoje meus finais de semana são em casa. E eu posso desfrutar dessa vida que parece tão longe, mas está tão perto quando a gente encontra o caminho certo. E agora pensa assim, aquela Kelly de 1 ano e 1 mês atrás. Imagina ela, se ela estivesse aqui, sentada nessa sala aqui agora. Ela olhando pra essa Kelly, o que é que ela pensaria? Porra, Porra, velho. Tá bem, hein? Já vai, tem outro carro importado, né? vai, porque vai dar muito certo. E muito rápido. Muito rápido. Pois é, isso simboliza muitos médicos que devem estar assistindo isso aqui e estão pensando também, que eles estão travados. Estão tipo, pô, tô com. Talvez até uma crença comum, na verdade, é isso que você falou. É tipo, tu falou que tu tava com excesso de peso antes. Sim, E muitos médicos usam isso como uma trava. Ah, não, tô com excesso de peso, então não vou fazer nada. Não vou começar nessa área de nutrologia, não vou começar a atender consultório particular. justo, Eles veem isso como uma coisa que impede. justo. Como foi a tua mentalidade em relação a isso? Como é que tu pensou para usar mais isso a teu favor e não deixar que isso te atrapalhasse no começo? Quando eu conheci o método, Uhum. os protocolos de emagrecimento, as medicações utilizadas, eu já tinha sido emagrecida por um endócrino que eu procurei. E ele delegou, passou a prescrição, volta daqui 40 dias. Uhum. O primeiro mês foi, o segundo mais ou menos, o terceiro eu abandonei. Uhum. Então eu vi que isso tinha que ser um diferencial. Se eu trouxesse o paciente para perto, se eu seguisse, ia transformar. Então, uma coisa que eu trago muito na comunidade, e hoje de manhã mesmo eu gravei um áudio falando sobre isso, é o porquê você quer emagrecer e por quem. Então, se você ainda não é capaz de emagrecer por você, é por quem. E eu, quando comecei pelo meu filho, que eu tenho aqui, até o pezinho dele tatuado. Lorenzo. Porque assim, se eu não conseguia ainda fazer por mim, se eu achava que aquilo era um segundo plano, fazer por ele, para eu poder correr na praia, ele é um menino que ama correr. Eu queria ver esse menino crescer, eu queria ser um exemplo de saúde, de praticar exercício, de se alimentar bem, até talvez por ser pediatra, eu tinha, né, essa cobrança interna minha de dar uma alimentação saudável, de ser um bom exemplo. Então eu falei, para eu ser um bom exemplo para ele, eu tenho que ser isso de verdade. E não uma falsa. Uhum. Uma coisa que eu fique falando e não praticando. Então eu comecei aos poucos ir fazendo e fui me transformando. E o mais legal é que na mentoria mesmo eu conheci um monte de médico com a história que também tinha vencido a obesidade. Então às vezes a gente vê a pessoa magra, você não imagina que ela já foi um ex-obeso, que ela também já teve transtorno alimentar, compulsão alimentar. Uhum. Então, quando eu conheci a fundo e comecei a ver pessoas que eu via ali magrinhas, mas que também estavam ali falando para mim, olha, na minha casa não pode entrar doce, eu não tenho doce em casa, justamente para não cair no erro. Uhum. Eu me vigio, eu me controlo. Eu entendi que era um ambiente que estava me ajudando não só a me transformar como médica, mas também numa pessoa mais saudável. Porque o ambiente que eu comecei a conviver eram de pessoas que praticavam exercícios e essa imersão aqui, quanta gente praticando exercício, programando para subir no palco, né? Porque são pessoas que querem saúde de verdade. Então, a beleza, ela acaba sendo refletida na saúde. Exatamente. Da mesma forma que tuas pacientes hoje elas estão andando com outras pacientes que querem melhorar a qualidade de vida, terem melhor disposição para brincar com os filhos, enfim, ter uma boa relação com o marido, tudo mais. O ambiente que está nesse fim de semana, por exemplo, é fisiculturistas, médicos empresários
Sim. Pessoas que estão construindo clínicas, que Isso. estão destravando mentalidade, que estão voando, que estão palestrando. Então, você tá num ambiente assim, é difícil. Torna-se difícil, de fato, você não ter sucesso. Não é verdade? Exatamente. E é esse o efeito que você, de forma muito inteligente, trouxe para o teu programa de emagrecimento. Isso. Agora o pessoal quer saber, como é que eles fazem para ter um acompanhamento com a doutora Kelly? O primeiro passo tem que entrar em contato, né, pelo Sim. link de agendamento. A secretária vai passar o formulário, vai passar Sim. as possibilidades de data. Eu faço atendimento online também, para Sim. todo o Brasil. Eu mantive, né, os atendimentos online. E o presencial é lá comigo em São Paulo mesmo. Qual é o teu Instagram? Doutora DRA, Kelly Colombo, K-E-L-L-Y Colombo. Sim. É só clicar no link da bio. Só pro clicar pessoal lá, tem o entrar em contato. linkzinho para agendamento. Muito bem. E agora eu quero mensagem final. Quero duas mensagens, na verdade. A primeira mensagem é para o colega médico que está assistindo e que está pensando assim: poxa, gostei muito da história da Kelly, realmente história de superação, né? Inclusive, uma história de você ter superado uma neoplasia e tá aqui, sobrevivente, falando com a gente. E essa pessoa quer fazer o mesmo que você fez, mas ela tá morrendo de medo. O que é que você falaria para ela? Pegar a história de onde eu passei. Eu cheguei num ponto onde eu não tinha escolha, eu tinha que fazer. E tinha que fazer rápido. Ou eu fazia rápido, ou a minha vida estava ali com os dias contados. E se a gente entender que a nossa vida ela é muito fugaz e o nosso não está no nosso controle, quanto tempo você vai ter aqui, ou se alguma coisa dessa vai poder te acontecer, eu diria, haja rápido. Se já tocou seu coração, você se identificou com isso, não fica demorando, não fica achando que fazer mais uma pós, mais uma residência, 2, 3 anos é o que vai mudar a sua vida, porque não vai. Se você conheceu a mentoria, se você está vendo esse vídeo, é porque algum propósito maior tem. Eu acredito muito que tem um propósito maior em tudo nessa vida. As coisas não chegam por acaso até a gente. E Deus tem os caminhos certos e as pessoas certas para nos levar até o extraordinário dele nessa vida. Muito bem. E vamos dizer que seja uma mulher agora, observando sua história, falando, pô, eu queria também passar pelo processo que a doutora Kelly passou e tá com essa galera, com esse ambiente que ela criou de mulheres fortes, poderosas, que estão emagrecendo, estão tendo qualidade de vida, estão tendo melhor libido, melhor tudo. Sim. O que é que você falaria para essa mulher que quer fazer isso, mas ela também tá com receio de dar o primeiro passo? O que é que você falaria para ela? Eu diria que é igual quando a gente viaja de avião e a aeromoça diz para primeiro colocar a máscara na gente e depois no quem está do lado. Eu sempre falo isso na comunidade. Se você não colocar a máscara em você primeiro, não adianta que você vai morrer sem ar, sem conseguir ajudar quem está ao lado. Olhe para você, cuide de você, invista em você. Ninguém vai investir em você, ninguém vai cuidar tão bem de você quanto você mesmo. Então, primeiro você. Não é egoísmo, é amor. E amor até pelos que estão em volta. Muito bem. Comunidade Poderosas em Forma. Doutora Kelly Colombo, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que isso impactou muitas pessoas. Me impactou também, que tem muita coisa que eu não sabia aqui. E muito bem. Então, você que está aqui, pegue o que a doutora Kelly falou, seja você o paciente e o médico, coloque em prática, porque vai transformar a sua vida. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Vinícius. Até a próxima. Até.